Paz do Senhor, gente. Muito bom estar aqui mais uma vez. Glória a Deus por esse tempo com vocês aí. Ah, os meninos do porão, né? Impossível a gente não vir aqui e lembrar do porão de oração. O Eberson, que foi o cara que começou com tudo isso daí. A gente já falou muito disso, mas essa semana agora que nós estávamos viajando, eu e minha esposa, ah, em São Paulo, Espírito Santo, algumas agendas, ministrando, levantando recursos, falando de missões aí no Brasil afora. A gente chegou em uma igreja metodista em Ubatuba e ministramos numa igreja metodista em Ubatuba, uma igreja grande, uma igreja bem estruturada, alicerçada, e foi uma bênção. E no final o pastor falou: vem cá. Aí ele me levou, subiu uma escadinha lá em cima, abriu uma portinha, um quarto de oração. Eu mandei foto, um vídeo para os meninos. Ele falou: isso daqui começou porque eu fui lá em Anápolis um dia e eu fui lá no porão de oração. E aí a gente veio para cá e abriu a sala de oração e está aberta lá. E eles oram quase que todos os dias. Eu não sei a escala deles, mas eu falei: uau, até hoje está gerando fruto. Então o porão aqui em Anápolis pode ter dado uma reduzida. Eu não sei como tá com os meninos aí, mas eu sei que até hoje tem gerado frutos mundo afora, graças a Deus. Um outro lugar que nós visitamos recente foi lá na agência Kairos. Ah, como é que a gente explica? A Êxodos é uma agência missionária, o CTM, Centro de Treinamento Missionário. Lá nós temos o CTK, o Centro de Treinamento da Kairos. Por que a gente fala muito da Kairos junto com a Êxodos? Porque lá em Cabo Verde, o campo é da Kairos, a documentação, essas coisas é da Kairos. Então, nós somos missionários da Êxodos e somos enviados para lá como missionários da Êxodos em parceria com a Kairos. Porém, a gente ainda tem muita amizade, parceria com eles. E nós estivemos agora em reunião com eles lá em São Paulo, e uma das coisas que nos impressionou foi o quanto o campo está carente de missionário. Parece que quanto mais o tempo passa, mais eles estão clamando, eles nos cercaram, literalmente, assim, eu e minha esposa, para falar da necessidade da Jordânia, da necessidade da Síria, da necessidade das ilhas Lancelote, Lancerote, lá na Espanha, uma região com 100 mil habitantes, sem nenhuma igreja. São povoados, totalizando 100 mil habitantes, sem nenhuma igreja. Então, o que a gente traz como reflexão? Os campos ainda estão brancos. A seara continua sendo grande e poucos continuam sendo os trabalhadores. Existe essa necessidade de pregação do evangelho nos países fechados, nos países da janela das 40, nos lugares no Oriente Médio, de uma forma tão intensa que o próprio povo agora, por causa das guerras, tem clamado por isso. E muitos têm se convertido, sonhado com Jesus, muçulmanos sonhando com Cristo, missionários muçulmanos que vão ler a Bíblia para evangelizar cristãos e se convertem. São histórias que a gente tem ouvido. Sabe o que é isso? É a manifestação de Deus sendo expandida com a gente ou sem a gente. Mas, querido, uma vez nós ouvimos de um missionário, falaram para ele: você é muito corajoso, né, por estar indo. E eu já falei isso daqui. Ele disse: corajoso é você, que ouviu o chamado e não obedeceu. Então, a nossa esperança é que durante essa conferência, sim, vocês aprendam muito sobre missões, sejam reativados ainda mais sobre missões, mas que, quem sabe, daqui surja um vocacionado, um missionário, que se disponha a entregar tudo, sabe, sem reservas. Amém. Graças a Deus, no dia 8 de novembro, agora nós já estamos indo embora. Mas, ai Deus, foi bênção, como vocês, a maioria de vocês conhece a história. Nós ficamos lá um ano sob a liderança do pastor Jackson e do pastor Edmilson, que é o pastor local. Jackson liderando a Êxodos, pastor Edmilson liderando a Kairos. Agora nós vamos retornar mais vinculado a Êxodos, né, do que com a Kairos, sob liderança do pastor Jackson. Ele mora na ilha de Santo Antão, acredito que já tenha falado muito com vocês. E nós vamos morar em outra ilha. Eu fiquei na ilha de Santiago, na ilha de São Vicente. Agora que eu vou para a ilha de Santiago, para a capital Praia, para uma região onde ainda carece de igreja. Tem uma missionária que faz um trabalho lá com jovens, com pessoas, mas ainda não tem igreja. Então nós estamos indo com o objetivo, um dos propósitos é auxiliar ela
nesse implante dessa igreja. Praia, que é a cidade que a gente vai morar, uma cidade de maioria jovem, uma cidade que reflete a herança africana e europeia de Cabo Verde, porque Cabo Verde foi colonizado pelos portugueses e tudo mais. Mas, eu até estava olhando ali no mapa, o senhor não trouxe o mapinha de... O mapa está aqui, né? Cabo Verde está mais ou menos aqui. Mas é como minha esposa disse, tem que dar zoom, né? No Maps tem que dar zoom, é mais ou menos isso. Então, como fica bem no meio assim, foi muito influenciado pelos colonizadores, que são os portugueses, mas também influenciado pelos europeus. Mais para frente a gente vai falar disso. E Praia, que é a capital, uma cidade jovem, é a cidade que mais reflete toda a cultura cabo-verdiana. Lá, o nosso trabalho vai se resumir em 3 pilares, que a gente está indo agora. O primeiro deles, a gente vai trabalhar para isso, já estamos orando com isso, o pastor Jackson já esteve lá na faculdade, ele já fez as pontes para a gente, já alinhou tudo, a faculdade nos espera, ele nos ligou de lá e falou, olha, a faculdade aqui espera um trabalho de capelania, coisa que não tem em Cabo Verde, coisa que eu não consegui implantar em São Vicente. O pastor Jackson pegou um avião, saiu de Cabo Verde, de Santo Antão, foi para Santiago, foi para a cidade de Praia, 2023, ano passado. Fez a ponte, foi nas faculdades, visitou, tirou foto, conversou com diretorias, falou da necessidade do projeto, e a faculdade abriu a porta para a gente chegar lá e implantar um trabalho de capelania universitária, que não tem no país. Então, isso sim é motivo de dar graças a Deus. E aí a gente vai para o tema, né, 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser... Abre aí comigo, 1 Timóteo 4,12. Vamos ler. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aí o 13 vai falar, dedique-se à leitura pública e ao ensino. O 14, não negligencie o dom que se foi dado. E esse é um texto que a gente conhece bem. Mas por que nós estamos indo justamente para lá e esse é um dos nossos maiores projetos lá? Eu peguei alguns dados para trazer para vocês. Cabo Verde, 50% dos jovens entre 15 e 25 anos não trabalham nem estudam. Metade dos jovens ali não vive numa desocupação total, numa ociosidade. Então são jovens fortes com a mente fraca. Isso é matéria-prima riquíssima nas mãos de Satanás. E aí, a partir daí, a gente tem todos os índices de tráfico, de violência, de DST, de uso de droga, e de tudo isso que a gente sabe, essas questões sociais, gravidez indesejada e, consequentemente, aborto também. 20% das gestantes que realizam pré-natal têm menos de 19 anos. E um grande número são menor de idade. O que é isso? É a ausência da palavra, do evangelho de Cristo naquela nação. Nós estamos sendo enviados para um local com um grande propósito. E eu falo nós porque a gente não está indo sozinho, não é eu e minha esposa, não é o Jackson e a família, é todos nós. Eu ouvi uma analogia de um cara que estava nadando e se afogou, um rio de correnteza forte. E aí o pessoal que estava na corda, do lado de cá, jogou uma corda para ele. Só que quando jogou a corda que ele foi puxar, tinham jogado as 2 pontas da corda. E o cara foi embora. Quem está do lado de cá segurando a corda são vocês. Se vocês soltarem, a gente afunda lá. Então é esse entendimento que eu creio que vocês já têm, e que eu creio que não é só para a gente que está lá, novas tribos, asas de socorro, essa galera também vive da mesma forma. Vocês é que estão ali do outro lado. Então, esses são dados que faz a gente olhar para a juventude de Cabo Verde com um olhar diferente. Muitos deles nem sabem disso. Essas informações que eu estou passando para vocês aqui, que eu coletei lá em Cabo Verde, e falei dentro da faculdade lá de Cabo Verde, eles não sabiam. É nosso dever abrir os olhos deles para isso. É nosso dever informar eles de que existe uma cultura ou uma salvação, um projeto de vida muito maior, que pode livrar eles dessa condição de vida que eles vivem hoje. Sabe, eu me lembro que eu estava dentro do presídio lá, e eu comecei a falar isso para eles.
dos dados, desses dados. E eu falei para eles, olha, tudo isso que a gente ouve falar de que os jovens aqui são assim, que não trabalham, não estudam, que o índice de violência está crescendo, principalmente em Praia, que é a capital. Eles falam lá fora que a culpa é de vocês. Falei isso dentro do presídio. E os caras levantaram e disseram, como assim a culpa é nossa? Eu falei, a culpa é de vocês, eles estão dizendo lá. Cabe a vocês reconhecer, a culpa é de vocês? Não, não é minha, então levanta. Botei os caras de pé. Ora comigo, eu sou um bom pai. Fala! E aí fiz eles vomitar isso, botar para fora. Eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom marido, eu vou ser um homem diferente. Quebrei esse paradigma de que a culpa é deles. Eu não sei, não tenho informação sobre isso, de qual a influência dos presidiários, dos detentos com relação a isso, mas eu sei que nós como missionários, eu não vou falar, eu vou puxar para mim a responsabilidade, é minha obrigação alertar o povo ao qual eu fui inserido, de que eles podem mudar de vida. E não há outra forma de mudar de vida, senão através do nosso evangelho. Uma nação cujo o aborto é liberado até a 12ª semana de gestação. Aí tem um site lá, e eles não sabiam disso. Pesquisei e informei eles lá. E aí tem um site lá, chama Afrosondagem. Fui pesquisar no Afrosondagem, eles disseram, eles fazem pesquisas internas e lá eles falam, mais de 60% desses abortos são feitos de forma clandestina. Sabe o que é isso? A ausência do evangelho. E eu estou falando de uma nação cujo qual eu conheço. Nós sabemos que mundo afora tem muito assim. Então é por isso que a gente acredita tanto que a iniciativa da pregação do evangelho dentro das universidades, onde está ali os poucos que têm se esforçado para sair fora desses índices, a minha esperança é que o evangelho sendo plantado nesses lugares, nesses corações, os outros também serão alcançados. A ideia é de que o povo pregue para o povo. Então nós estamos indo com um projeto grandioso, um projeto audacioso, que é começar do zero, algo que ainda não existe, mas lá na frente a gente consegue já enxergar os frutos. Quando o pastor, que a gente falou, da salinha de oração, do Comep, a gente queria orar pelo Comep, e anos depois eu estou em outra igreja, lá em São Paulo, e eu fico sabendo de uma sala de oração que está até hoje gerando frutos. A gente nunca sabe, a gente está aqui, mas o Senhor já está lá. Então, a gente está aqui planejando, Deus, como vai ser. Quem viu, quem botou os pés foi o missionário Jackson, e ele vai ficar na ilha de Santo Antão. Quem vai para lá sou eu, como vai ser? O Senhor já fala, olha, eu já estou aqui, só vem. E a gente conta com isso. A gente conta com a igreja com isso, para isso. Amém. É lindo você ir ali na Univangélica e ver um trabalho lindo daquele. E é triste você chegar numa universidade gigante que tem lá em Cabo Verde. Não tem nada, absolutamente nada, nem ouvem falar de trabalho de capelania. Nós vamos mudar isso em nome de Jesus. Outro tópico nosso lá, outro alvo de trabalho é estruturar a documentação da agência Êxodos, em Cabo Verde. Porque, como eu disse, né, toda a documentação lá é Kairos. Então, a gente está indo para estruturar a documentação da Êxodos, para que os missionários da Êxodos fiquem debaixo da agência certa. E, por fim, aquilo que eu disse para vocês, apoiar aquela missionária que já está por lá na implantação de uma igreja em uma região grande onde ainda não tem. Só sobre Cabo Verde nos foi proposto para pastorear 2 igrejas, Praia e Assomada, nesse período que a gente estava lá agora. Mas é óbvio que a gente não consegue. Sabe da necessidade. Pastor Jackson mais do que eu. Eu estou falando para ele porque eu ainda não falei isso para ele. Eles propuseram isso para a gente. A gente falou, olha, não dá, não tem condição. A necessidade é grande. E nós contamos com vocês. Nesses 3 pontos. E aí tem uma dinâmica que eu gosto de... Sobe aqui com a bandeira, por favor, Carlos. Um dia, eu estava falando lá com um dos jovens e eu estava falando com ele sobre a bandeira, e a gente falou sobre a bandeira de Cabo Verde, e eu creio que vocês já... Segura de lá, querido. Isso. Eu creio que você já sabe o significado e tudo mais, que a parte maior é o céu, a parte menor, o mar, as linhas que representam, as partes brancas que representam a paz que eles tanto buscam, a parte vermelha, que é as lutas do povo cabo-verdiano, as 10 estrelas em formato de unidade, em círculo, simboliza a unidade, cada estrela é uma ilha. E aí eu estava falando para um pessoal, sabe, imagine que aqui é a linha do horizonte, bem esse pedacinho aqui, daqui para baixo,
terra, daqui para cima, céu. Quando a gente olha essa parte e essa parte, a parte azul de baixo com a parte azul de cima, qual é a maior? Fala, a de cima. Está visivelmente. Qual é o entendimento? Quando a gente foca na linha do horizonte, a gente tem um costume de olhar sempre da parte para baixo. Da linha do horizonte para baixo, você está sempre em busca de algo novo. Da linha do horizonte para baixo, você está batalhando, você está orando por alguém. Da linha do horizonte para baixo, tem um boleto para pagar. Da linha do horizonte para baixo, você tem faculdade para cursar. Da linha do horizonte para baixo, a gente tem tudo isso que eu te falei, aumento de DST, aumento de aborto. Da linha do horizonte para baixo, está as dificuldades com depressão. Da linha do horizonte para baixo, está tudo aquilo que toma a sua mente, que tira a tua paz. Mas da linha do horizonte para cima, eu estava falando para um desses jovens lá, é aonde você precisa focar. Eu olhei e falei, cara, olha da linha do horizonte para cima. Ele focado na linha do horizonte para baixo, pequeno, uma visão rasa, uma visão curta, uma visão cheia de problema, mas da linha do horizonte para cima, a gente vê algo gigantesco, a gente vê o céu, e é para lá que a gente vai. Da linha do horizonte para cima está a paz que reina para toda a eternidade. Da linha do horizonte para cima tem um céu nos esperando, uma pátria, que é para lá que nós vamos. E aí a gente tem isso aqui todo domingo, ou vários dias da semana. Sabe qual é o nosso papel, querido? Ir para lugares como Cabo Verde e revelar isso para eles. A graça sendo liberada sobre aquela nação. A vontade de Deus para ser despojada sobre essas ilhas. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Obrigado, Carlos. É por isso que esses meninos estão aí. 14 meninos. Carlos do Espírito Santo. Rio de Janeiro, Carol. Tem gente do Macapá. Gente de vários lugares. A galera vai para lá para ser treinada. A mesma coisa acontece lá em São Paulo, na Cairóis, em tantas outras agências. Peniel, também é um treinamento. São pessoas que estão sendo despertadas para algo bem maior. Eu tenho até que horas? 11h20. Tá. Então, o que Deus tem nos dito a respeito de Cabo Verde? E aí eu quero falar algo com vocês interessante, que vai nos trazer um entendimento maior sobre a nação, mas também sobre nós aqui. A gente ouve falar muito lá do vento. O vento sopra forte lá em Cabo Verde. Em Santo Antão tem a bruma seca, um vento que vem lá do deserto do Saara, trazendo uma... Está com saudade, pastora Cris? Não, né? Traz aquela ventania, e é comum aquilo, esse vento que vem, que sopra sobre aquele lugar. E aí eu fui dar uma pesquisada. A gente já sabe que quando a Bíblia menciona o vento em diversos contextos, muitas vezes está associado ali à ação de Deus, ao Espírito Santo, ou à natureza de Cristo sendo revelada de alguma forma. Êxodos 10:13. Abre aí, por favor. Vamos ser bem rapidinho. Se você for só anotando, ou se puder projetar, não, né? Êxodo 10:13. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito e o Senhor fez soprar um vento oriental sobre todo o país, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando chegou a manhã, o vento oriental havia trazido os gafanhotos. Fala comigo, vento oriental. Vai lá, só vai me acompanhando. Êxodo 14:21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar durante toda a noite com um vento forte oriental, transformando em terra seca as águas que se dividiram. Fala comigo, vento oriental. Oséias 13:15. Mesmo que ele prospere entre os irmãos, virá um vento oriental, o vento do Senhor, subindo do deserto, o seu manancial secará e a sua fonte se esgotará. Ele saqueará os tesouros de todos os utensílios preciosos. Fala, vento oriental. Jonas 4:8. Assim que o sol nasceu, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Ele desejou morrer e disse, seria melhor para mim morrer do que viver. Vento oriental. Jeremias 18:17. Como vento oriental, eu os dispersarei diante dos seus inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. O vento oriental em toda a Bíblia revela o poder, a soberania, a presença de Deus. É uma forma prática que pode ser sentida de que Deus usa para propagar as suas palavras, a sua ordem.
É um dos meios de transporte do comando de Deus. E o que tudo isso tem a ver com Cabo Verde? Aquele mapinha, tem como projetar? Cabo Verde é conhecido por seus fortes ventos. Vai dar certo? Vocês vão ver no mapa, que é aqui. As ilhas, creio que vocês já conhecem. Lá em cima, Santo Antão, onde o pastor Jackson com a família mora, Mindelo, onde eu morava, praia aqui, que é onde a gente vai morar, e vale a pena ressaltar que eu não vou fazer missão na praia, tá, gente? Eu vou fazer missão na cidade de praia. O que me chama a atenção aqui é algo que lá em Cabo Verde é comum, mas que passa muito batido para a gente. Quando você dá um zoom no mapa, no seu Maps, quando você abrir, vai estar lá, Ilhas do Sotavento e Ilhas do Barlavento. O que é isso? Barlavento, por onde o vento entra. Sotavento, por onde o vento escoa, por onde o vento sai. Cabo Verde está mais ou menos aqui. O vento vem do deserto do Saara. Entra pelas ilhas do Barlavento, as ilhas do norte, e escoa pelas ilhas do sul, ilhas do Sotavento. E vem até Equador, o outro lado do continente. Ilhas do Barlavento, ilhas do Sotavento. Por onde o vento entra, por onde o vento escoa. Sempre foi assim. Sabe o que eu descobri? O vento que vem do deserto do Saara é o vento oriental. O vento que vem do Oriente. Sabe o que eu entendi? O vento de Deus sempre esteve soprando sobre aquela nação. Eu não estou indo para lá para revelar Deus. Eu não estou indo para lá para levar Deus. Eu estou indo para lá para revelar Deus. O Jackson não foi para lá para levar Deus. Jackson, Cris, Evelyn estão lá para revelar Deus àquele povo. O Senhor já está lá. O vento de Deus sempre soprou sobre aquele povo, mas eles nunca perceberam. A graça de Deus sempre esteve despojada sobre eles, mas eles nunca perceberam. A bondade de Deus sempre esteve despojada sobre eles, mas eles nunca perceberam. Eles tratam o vento como algo normal, às vezes como algo prejudicial, porque vento forte e tudo mais. Mas isso é uma representação viva, é um sinal da parte de Deus, de que Ele não se esqueceu de Cabo Verde. E qual é o meu papel como missionário? Ir para lá e revelar isso àquela nação. Revelar para aquele povo que esse vento que sopra sobre eles é o Senhor querendo se manifestar. O papel do missionário naquela nação é fazê-lo conhecido, é fazê-lo revelado. Eu não levo Deus para lugar nenhum. Pelo contrário, eu sou aquele que é guiado, eu sigo a Deus. Eu sigo na direção onde o seu vento está soprando. Lá na Êxodos, um dos programas é a cabana. E a gente fala que lá, quem passa pela cabana, que é um treinamento para jovens, pastores, líderes, jovens vocacionados, que trabalham em escola de caráter, escola de avivamento, escola de chamado. Lá a gente fala que quem passa pela cabana fica biruta, fica maluco. São os birutas. E biruta é isso. Você fala quando alguém é biruta, biruta é um cara maluco, é um doido. Mas não, biruta vocês sabem muito bem. No aeroporto tem aquele coador lá em cima, não tem? Qual é o papel daquele tubo de pano lá que o vento passa sobre ele? O papel ali, a função daquela biruta é mostrar a direção do vento e a intensidade do vento. Qual é o nosso papel como missionário? É ser sim birutas. É propagar o evangelho de Deus, mas mostrar em que direção o vento está soprando. E lá é legal que a gente não precisa mostrar, a gente sabe. O vento vem nessa direção, vem do Oriente, passa por Cabo Verde e migra para o Ocidente. Sabe o que eu entendi, querido? É muito mais forte do que a gente consegue pensar. Se a origem do vento está no Oriente e o vento se finda no Ocidente, e ele literalmente faz uma curva, vimos mapas sobre ventos, ele faz uma curva em cima, dentro de Cabo Verde, o Senhor marcou essa nação como um elo do vento de Deus que vem do Oriente soprando sobre todo o Ocidente. Nós precisamos entender que não é só um pedacinho de terra, pequenininhas, pequenas, não. O Senhor separou essas terras e colocou pessoas lá para viverem, para crescerem e para que um dia eles reconheçam o Senhor como um grande Senhor e Salvador de suas vidas. Mas como que isso vai ser feito se a gente continuar negligenciando? O
vento de Deus sempre esteve soprando por aqui. Vento de Deus sempre esteve soprando na missão Novas Tribos. O vento de Deus sempre esteve soprando em Asas de Socorro. Até que um dia alguém os revelou. Até que um dia alguém os revelou a vocês. Você se converteu porque um dia alguém revelou a você quem era Deus. Nós estamos indo lá para cair para dentro da faculdade. Para quê? Para falar para eles que o Senhor já está lá. A gente está indo para lá para abrir mais igrejas. Para quê? Para mostrar para aquele povo que Deus está lá. Um povo que se perde, principalmente na ilha que o Jackson mora, na fabricação do groque, da pinga. Um povo que se perde no alcoolismo. Um povo que se vende facilmente na prostituição, muito mais do que aqui no Brasil. São índices sociais que a gente é muito acostumado, mas que a gente sabe que o Senhor pode restaurar. E é por isso que a gente está aqui, querido. Para gerar esse despertamento na vida de vocês, para ser biruta na vida daquele povo. Quando a gente entregou tudo e foi para missões, as pessoas falavam, maluco. Vendeu tudo e foi embora, maluco. Deixou tudo, deixou um futuro, deixou as coisas. Por quê? Porque para mim não servia metade, para mim não servia percentual. Ou era tudo ou era nada. A gente começou aí gradativamente até que falou, pastor, não dá mais. Ou vai tudo. E aí o pastor nos abençoou e a gente terminou de completar a boa obra e seguimos e estamos muito felizes hoje. Essa maluquice que todo missionário tem é reflexo de ser biruta. É mostrar a direção onde o vento tem soprado. Agora sim, com esse entendimento, quando eu botar o pé em Cabo Verde, a primeira coisa que eu vou falar para eles, que alguém vem falar comigo do vento, quando o vento soprar, eu falo, cara, está vendo esse vento que está soprando? É Deus querendo se revelar a você. Como assim? Eu vou explicar para ele na Bíblia, eu vou pegar e falar, cara, tá vendo? Ah, saiu. Barlavento, sabem muito bem o que é barlavento. Solta-vento, eles sabem muito bem o que é solta-vento. Mas o que eles não sabem é que isso é um sinal de Deus. Eu ouso dizer que isso pode ser um fator Melquisedeque para aquela nação. O Senhor já estava ali. Salmo 104:4. Abre a tua Bíblia, por favor. Quem encontrou, diga amém. Vocês estão bem, gente? Está cansado? Segundo dia ou terceiro dia de conferência? Terceiro dia de conferência. Aleluia. Salmo 104:4. Está aqui, ó. Você tem ele na NVI? Bendiga o Senhor a minha alma, ó Senhor, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Envolvo a luz como uma veste, estende os céus como uma tenda. E põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do... O vento está muito revelado para a gente. O Senhor nos fez como mensageiros desse vento. O Senhor nos fez um transportador da graça de Deus. Porque, queridos, tem muitos lugares que a gente vai chegar e não vai ter esse vento natural. E de onde vem o vento? Deus te deu fôlego de vida, o vento vem de dentro de você. É por isso que a minha ideia é que a partir de hoje, quando você sair dali para fora e quando você pronunciar a sua primeira palavra, você entende que isso sai por um vento e esse vento está aí dentro de você. O Senhor está revelado em você. Antes da gente ir para lá, a gente sabia, a gente tinha convicção de que minha África estava do outro lado da rua. E são coisas básicas que todo missionário prega. E que vocês já sabem muito bem disso. Mas é nosso papel despertar isso e vamos continuar despertando enquanto estivermos no Brasil. A gente vê muitos milagres por lá a partir da revelação da palavra de Deus. A gente vê batismo por lá a partir da revelação da palavra de Deus. Eu me lembro do Jaquielson, que eu já contei esse testemunho, o cara que estava preso, e a gente conseguiu alcançar ele dentro do presídio, e quando ele alcançou a liberdade, a primeira coisa que ele fez foi bater lá em casa. E dizer, olha, eu quero viver agora dessa forma, de forma livre. A gente precisa entender os pequenos sinais de que, às vezes, esse vento não vai estar em lugar nenhum a não ser dentro de você. E aí a gente traz grandes analogias para isso. Nós somos os mensageiros do vento de Deus. Nós somos os propagadores desse vento.
Então, onde não há vento, de mim vai brotar esse vento. De você é que vai brotar esse vento. Por quê? Porque o Senhor habita em você. O fôlego de vida que Ele me deu, o ar que brota dentro dos meus pulmões precisa ser convertido, transformado, renovado, voltado para esse propósito. Porque se não for, que o Senhor pare esse fôlego e morra. Você nasceu com uma missão. Você nasceu com um propósito. E às vezes o seu propósito não é ir para a África. Às vezes o seu propósito é só orar por quem está fazendo missões. Às vezes o seu propósito se resume em ganhar uma pessoa. Às vezes o seu propósito se consolida em ser intercessor da sua família. Mas, querido, seja qual for o chamado que Deus colocou no teu coração, não negligencie ele. A partir do momento que você opta por negligenciar o chamado de Deus na sua vida, e hoje nós estamos trazendo para vocês uma revelação que tira a ignorância do seu coração. E se a ignorância foi tirada, o chamado vem. E quem tem essa visão, tem esse chamado, tem esse entendimento, precisa colocar ele em prática. Mateus 6, oração do Pai Nosso. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente fala isso muito na cabana. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que aqui na terra seja feita como é. Tá, vamos um pouco mais além disso? Vamos ir mais para frente? A gente consegue entender que a vontade de Deus é dividida em duas partes. João 6, 39, por favor. 39 e 40. João 6, 39, 40. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Então aqui a gente aprende, sim, que a vontade de Deus é que seja aqui na terra como é lá no céu, por causa do entendimento de eternidade, de vida eterna. A primeira vontade, verso 39, que eu, Cristo, não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Essa era a vontade de Deus para o Filho. E qual é a vontade de Deus para os homens? Verso 40, que todo aquele que olhar para Cristo, que olhar para o Filho e nele crer, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, a fim de vivermos eternamente, de compartilhar dessa eternidade. Então, olhar. Brotou uma segunda voz aqui. Olhar para Cristo, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que a vida eterna está nele, e crer que seremos ressuscitados para viver eternamente com Ele. Essa é a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus para o povo cabo-verdiano? A vontade específica, que todos saibam que foi Ele, que foi Cristo, que foi Deus quem fez aquelas ilhas, e Ele anseia em ser revelado para aquele povo. O anseio, a vontade do coração de Deus é falar: olha, foi eu quem fiz e vocês estão me deixando de lado. O Criador quer ter um encontro com a sua criação, quer voltar a ter intimidade de novo com ela, como no Éden. É como se eles estivessem até hoje procurando uma forma de se esconder, arrancando folhas e uma forma de proteger a sua nudez, ao invés de confessar o seu pecado. O Senhor já sabe do pecado deles. Eles é que não reconhecem a graça de Deus. Uma nação que foi feita por Deus, que é alvo do seu amor, mas insiste em se esconder por causa da opressão, da culpa que lhes foram despojadas. É toda uma herança diabólica de escravatura, de escravidão, que eles carregam até hoje. Nós não somos dignos. Você vai para os Estados Unidos, eu não sei como é que é na Ilha de Santiago, mas na Ilha de São Vicente eu vivi isso. Você vai para os Estados Unidos e você tem que se virar para falar inglês. Você vai para Cabo Verde, eles falam crioulo e o português de Portugal, mas eles vão fazer de tudo para te entender. Pode gastar o seu goiano lá que eles vão se virar para entender. É uma nação que ainda é arredia. Uma nação que o outro parece que é sempre melhor do que eu. Ainda vivem sobre essa opressão, e isso é perceptível lá em Cabo Verde. Uma nação que foi feita para ser amada, para ser acolhida, mas ainda vive debaixo dessa opressão, dessa culpa. Eles só entendem a acusação.
ainda não tiveram um acesso à graça redentiva de Cristo, o perdão do Salvador. Ouviram falar disso, mas não, eu prefiro ficar onde eu estou. País frio, Satanás age incubado lá. A gente precisa melhorar isso. E como que isso é feito? Enviando missionários. O pastor Jacques está lá há 6 anos? 4? 7 anos, 7 anos lá. A luta dele, eu lembro quando ele foi lá em casa, ele e o pastor Admilson. Sabe qual é a luta maior deles? Aqui no Brasil, né? Lá eles lutam para ganhar o povo, mas aqui no Brasil, ganhar missionário para levar para lá. Tocar no coração de vocacionados. Ele vinha para cá e ficava, e aí? Deus chamou para missões, ele ia, para quê? Vamos para Cabo Verde precisa. Esse amor nos alcançou. O amor que Deus colocou no coração deles por Cabo Verde nos alcançou. E hoje nós também amamos aquela nação. Amamos aquele povo. E a nossa ideia é Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo Verde, vento, vento, precisa sobregar. Para quê? Para que vocês também, mesmo lá no teu quarto, por algum minuto comecem a amar esse povo e falar, Senhor, eu não tenho grana para ofertar, eu não posso ir, mas eu vou dobrar o meu joelho e eu vou orar por alguma daquelas ilhas, para que o teu vento seja revelado lá através dos missionários que estão lá. Que o Senhor nos desperte para isso. O vento de Deus sempre soprou de eternidade a eternidade. O Senhor sempre esteve e está presente em todos os povos, tribos, línguas, nações. Mas Satanás tem abafado isso através de costumes e culturas malignas que tornam Deus oculto e quase que desconhecido. Você vai para lá, você vai ver os mandingas, você vai ver tantas outras culturas que você olha e fala, não, isso não pode ser cultura, isso é demônio puro. Por que eles vivem assim, queridos? Porque ainda não reconhecem a graça que eu e você reconhecemos. E eu creio que enquanto eu estou falando aqui, de praia, de Santiago, ele está pensando em Santo Antão, vocês devem estar pensando nas tribos, que cada um tem o seu chamado. Que o vento de Deus comece a soprar de forma mais intensa, mas que seja revelado. É por isso que Deus tem nos levantado, tem levantado jovens vocacionados. É por isso que Deus tem preparado esse pessoal em toda a terra. Para quê? Para que através da força deles, para que através do vigor deles, o reino de Deus seja revelado. Assim como o vento de Deus sempre esteve soprando em Cabo Verde, ele também sempre esteve soprando em todas as nações da terra. Nós temos Jones, Jennifer, missionários enviados pelas Nações Unidas que estão lá nos ribeirinhos. Nós temos, quem mais? Tem tantos outros projetos missionários aí. São pessoas que estão revelando o vento de Deus a esses povos. Lá não venta, revelando o vento de Deus. Revelando o vento de Deus. Esse vento aí é uma analogia. Em Cabo Verde não, em Cabo Verde é real, é físico mesmo. Mas em tantos outros lugares, o papel é que ele seja revelado. Que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Você está aqui por um propósito bem maior, querido. O papel daquele que se dispõe, daquele que se prepara, daquele que renuncia, é revelar a grandiosidade de Deus. É por isso que a gente está aqui, para fazer o Senhor revelado àquele povo. Amém. Graças a Deus. Fique de pé. Meu bem, pega a bandeira ali, por favor, e sobe aqui. Eu queria convidar vocês para fazer algo que a gente tem feito. Contrário. Por onde a gente tem passado. A gente tem orado por esse povo, porque a gente acredita que o lugar está pronto para viver um avivamento. E essa frase não é minha, não. Veio da galera ali do fundo. Cabo Verde está pronto para viver um avivamento. Cabo Verde está pronto para ser reconhecido mundialmente como o lugar que tem unido o vento de Deus do Oriente ao Ocidente. O povo cabo-verdiano está pronto para vivenciar, para entender que barlavento e solta-vento é bem mais que por onde o vento entra e por onde o vento escoa. É a graça de Deus sendo revelada àquele povo. Então eu queria te convidar com intensidade, em algum momento, olhar para essas 10 estrelas aqui
e não ver as estrelas, mas ver as ilhas. Olhar para esse círculo aqui e entender que eles são unidos, mas são unidos da forma correta, unidos da forma incorreta, pelo propósito incorreto. Eu vou pedir minha esposa para orar e eu queria que vocês concordassem com essa oração. Amém. Podemos orar, gente? Amor. Amém, Pai. Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, por termos a oportunidade, Pai, de estarmos aqui, de estarmos, Senhor, propagando, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Pai. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nosso favor, em favor, Pai, do povo cabo-verdiano. Apresentamos a Ti, Senhor, esta nação. Apresentamos a Ti, Senhor, este povo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, já vai, Senhor, trabalhando no coração deles, Pai. Vai, Senhor, abrindo a mente, Pai, abrindo, Senhor, o entendimento deles, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor já está lá e que o Senhor quer se revelar a eles, ó Deus. Então, em nome de Jesus, vai preparando o caminho, Pai. Vai preparando, Senhor Jesus, para que o Senhor possa de fato e de verdade se revelar naquela nação, Pai. Para que todos saibam que o Senhor era o único Deus. Para que todos saibam que o Senhor é o único caminho da verdade, Pai. Ah, Jesus, que todos confessem, Pai, o Teu nome. Que todos os joelhos, Senhor, naquele lugar se dobrem a Ti, e que todas as línguas, Pai, confessem que só o Senhor é Deus, que só o Senhor leva, Pai, ao caminho da salvação, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus, se revele a eles, Pai. Prepara, Senhor, o caminho, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor venha nos usar, Pai, que o Senhor venha usar, Senhor, aqueles que lá estão para revelar o Teu nome. Te pedimos, Senhor, a tantos missionários, a tantos filhos Teus que lá já estão, Pai. Vai dando estratégia, Senhor, vai dando sabedoria, Pai, para que o Teu nome seja revelado através da boca de cada um, Jesus. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, ser conosco, Paizinho, e vai na frente, Pai. Em nome de Jesus, nós te clamamos, Paizinho, e por tudo, Senhor, já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Gente, obrigado, Carlos. Valeu. Como nós temos, dia 8 de novembro a gente está pegando a asadura de volta para casa. Lá é o lá. Não precisa fazer mais, não. Aí a gente já fica com saudade. Esses dois aí, a gente trouxe para visitar e nunca mais foram embora. Graças a Deus. Porão, a essência que ficou, continuem naquela mesma essência, de se tornarem esquecidos para que o nome de Deus seja glorificado. A igreja, Pastor Eberson, Mateus, todos vocês estão no nosso coração. Continue orando por nós, que a gente vai estar lá do outro lado da corda, mas estamos unidos, estamos juntos. Se Deus quiser, a gente volta. Se Ele não quiser, a gente não volta. Um forte abraço, Deus abençoe vocês, muito obrigado. Amém. Se assente por um instante.